Quando a mídia do regime assume publicamente, numa transmissão ao vivo para o mundo inteiro, que talvez não tenha segundo turno nas eleições de 2026, é porque o barraco já desabou há muito tempo na cabeça de Luiz Inácio Cachaça da Silva. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo e vou mostrar para vocês que a realidade em relação a Flávio Bolsonaro na dianteira desse país está abalroando as bancadas dos jornalistas de plantão que estavam muito acostumados a espalhar as suas fake news, mas que agora estão tendo que tratar com a realidade. E claro que a gente tem que tratar do Senado também, e eu vou te contar porque, de repente, vai demorar um pouquinho mais de tempo para a gente ter condições de lutar contra aquela torre de cristal onde está encastelado o ovo que tudo vê, com suas ações nada republicanas e ortodoxas. Gente, quando eu olho assim a situação do Senado brasileiro, me dá uma vontade de ir embora. Fica comigo que você vai entender de uma vez por todas a necessidade de nós mudarmos o Senado para que o Brasil possa, no mínimo, respirar novamente. E calma, calma que eu vou tratar sim da treta de Eduardo Bolsonaro, Nicolas, Constantino e Companhia Limitada. E o Nicolas me respondeu ontem e eu vou mostrar para vocês a educação do menino. Agora é a hora de você dar o seu like, compartilhar nosso link para levar nossa voz mais longe, se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí. Bora para a pauta que hoje a gente não perde tempo. Vamos começar falando do nosso Senado e eu quero mostrar para vocês o entusiasmo do Cleitinho pelo fim da escala 6x1, sem, no entanto, dizer de onde que vai sair dinheiro para tudo isso. Mas vamos lá. O governo Lula está mandando agora para o Congresso Nacional e agora é a mobilização da população brasileira. Você tem que fazer a sua parte, pressionando os deputados federais e senadores. Essa pauta aqui, ela é uma pauta humana, ela não é nem de esquerda e nem de direita, até porque tem trabalhador que faz essa maldita escala 6x1, de direita e de esquerda. Então, se você quer o fim da escala 6x1 para a escala 5x2, sem redução salarial, compartilha esse vídeo para todo o Brasil. Vamos para cima, tamo junto. Dizer de onde vai sair o dinheiro para suprir a falta do empresário que não vai poder mais contar com funcionário 6 dias por semana, o Cleitinho não quer saber. Ele quer saber de defender pauta populista. Eu queria saber, você entende que quem vai pagar por isso no final é o consumidor? Somos nós? Somos todos, de direita e de esquerda? Por quê? Porque essa falta que vai fazer para o empresário, onde você acha que ele vai colocar? Ele vai cobrar nos produtos e serviços que ele trabalha, porque afinal de contas, empresário trabalha para ter lucro. Olha, o Lula mandou para o Congresso, agora você tem que pressionar seu deputado, seu senador. Deixa aí nos comentários para mim, você é a favor do fim da escala 6x1, do jeito que foi proposta? O empresário que se dane? De novo? Conta aí para mim. Gente, olha, francamente, é de doer. Aí quando eu digo a vocês que não tá fácil lidar com o Senado, é por causa disso aqui, ó. Ciro Nogueira, a gente já sabe que ele é do Centrão, a gente já sabe que pito que ele toca, a gente já sabe todo o envolvimento dele, né, com coisas não muito ortodoxas. A gente só ainda não soube se ele andou nas asas de Vorcaro por aí. Ainda não soubemos. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Mas o Ciro Nogueira está falando a respeito da aprovação de Jorge Messias para o STF. Uma indicação de Luiz Inácio, o cara que foi PT, comunista, socialista, a vida toda, que defendeu Luiz Inácio no Mensalão, no Petrolão e agora também está defendendo Luiz Inácio no INSS, no Aposentão, no Masterlão. Senador, eu mesmo apoio, porque eu conheço sua história. O Jorge Messias é praticamente um piauiense, viveu a vida inteira aqui, é uma pessoa qualificada. Eu gostaria que quem estivesse fazendo essa indicação fosse o presidente Bolsonaro, mas o povo escolheu que fosse o presidente Lula, fez a indicação, nós temos que respeitar. É uma decisão pessoal de cada. Vocês ouviram o que eu ouvi? Se o presidente fez a indicação, o Senado tem que respeitar. Por que tem sabatina no Senado, então? Se o presidente indicou e o Senado só vai chancelar, não precisa essa palhaçada de sabatina. A sabatina existe só para inglês ver há muito tempo, eu sei disso. Mas eles faziam pelo menos um esforço para disfarçar. Agora é assim? É uma indicação do presidente e a gente tem que respeitar. Para que vai fazer sabatina então, meu Deus? Quer dizer que ele gostaria que Bolsonaro indicasse Jorge Messias? Sério, Ciro Nogueira, tá ruim das desculpas, hein? Você acha, por exemplo, que em algum momento da vida Jair Bolsonaro indicaria um homem que passou a vida inteira lambendo as botas do PT desde a época do Mensalão, do Petrolão, da Lava Jato? Olha, gente, isso é o Senado. É isso aí que é o Senado. Então, não se iludam, nós temos uma pedreira pela frente. Agora a gente vai entrar nas tretas, muitas, né? Inúmeras tretas, do Rodrigo Constantino, Flávio Bolsonaro, Kim Paim. Olha, tá uma beleza. Nicolas Ferreira, que me deu uma resposta magnífica ontem à noite, vou mostrar para vocês. Mas antes, eu queria dividir com vocês esse vídeo da Ana Paula Henkel, que não é de agora, é um vídeo da eleição passada, onde muitos americanos queriam o voto do trumpista,
mas queria o Donald Trump longe. Mais ou menos como tentaram fazer com Bolsonaro quando o Bolsonaro foi para as eleições e agora estão tentando fazer com Flávio Bolsonaro, mas que no final das contas está todo mundo se fazendo de desentendido. Fica comigo, ouça a Ana Paula Henkel naquela época. Eu fui enganado pelo Armínio Fraga, por todos aqueles, né, envolvidos no Plano Real, que tinham um projeto de nação também. Agora, tem um outro grupo dentro desse contexto, e eu não sei, talvez o Salles possa ter mais detalhes sobre isso, de quem estava ali no CIPEC. Tem um outro grupo no contexto da direita no Brasil que não quer o Bolsonaro, mas quer os eleitores do Bolsonaro. Essas pessoas, como você dialoga num ambiente de congregação? Não, eu não quero mais o Bolsonaro, mas eu quero os eleitores do Bolsonaro. E eu entendo, eu sempre falei, uma frase que o Reagan sempre disse aqui nos Estados Unidos: se alguém concorda comigo 80% do tempo, essa pessoa é um aliado, e não 20% um traidor. O problema é o que está nesse 20%. Hoje, muitos que querem os votos dos eleitores do Bolsonaro não querem o Bolsonaro perto. Como é que faz? É a mesma situação aqui dos Estados Unidos com Donald Trump, que o Constantino e eu, a gente vê aqui. Muitos querem os eleitores do Trump, mas não querem o Trump. Eu não sei como que você está se sentindo no contexto da candidatura do Flávio Bolsonaro, mas, gente, eu faço minhas as palavras da Ana Paula. Tem um monte de gente que quer o voto do eleitor do Bolsonaro, que está votando, está lutando pela candidatura de Flávio Bolsonaro, mas não quer Flávio Bolsonaro. Não quer. O Nicolas, por exemplo, já assumiu: não farei campanha para Flávio no primeiro turno. O Nicolas, para mim, assumiu a posição de qualquer miserável do Centrão, que no segundo turno, se Flávio for para o segundo turno, o Centrão vai ficar com vergonha de apoiar o PT e vai apoiar o Flávio por mera falta de opção e não por um convencimento. Mas até lá, os deputados federais e senadores e governadores já garantiram a sua eleição, dizendo: eu sou conservador, eu sou direita, olha para mim, como eu posso receber o voto de vocês, bolsonaristas. Mas não me cobrem apoiar o Flávio Bolsonaro. Não me cobrem, tá? Eu estou me sentindo exatamente assim. E aí a gente passa para um outro patamar dessa treta. O Rodrigo Constantino anda distribuindo passa fora para todo mundo e meio que, na minha opinião, ele perdeu a noção de realidade, conexão com o que está acontecendo, e ele chegou a sugerir que Eduardo Bolsonaro enfrentou o Nicolas há dias atrás, cobrando do Nicolas um posicionamento de campanha para Flávio Bolsonaro logo no primeiro turno, e que o Eduardo fez isso para prejudicar deliberadamente o Flávio Bolsonaro por inveja de Flávio. Obviamente que o Eduardo veio a público e respondeu, né? Aí me vem o Rodrigo Constantino suscitando que o meu problema, então, seria que eu estou com inveja do Flávio, que está concorrendo a presidente, e eu gostaria de concorrer a presidente, e a história mostra que irmãos já brigaram pelo poder em várias outras oportunidades. Pelo amor de Deus, Rodrigo Constantino, não faz sentido eu ter feito tanto esforço para colocar o Flávio para concorrer a presidente e agora trabalhar para derrubá-lo. Eu não estou trabalhando para derrubar o Flávio, eu estou trabalhando para derrubar um grupo político anti-bolsonarista. Eu estou abrindo os olhos das pessoas. E como você não tem argumento contra isso, o máximo que você consegue é tentar criar intriga entre irmãos. Lamentável, Constantino, você já foi muito melhor do que isso. Isso daí, para mim, assim, mostra a baixeza. Se é para falar isso, fica quieto, cara. Não fala nada não. Você sabe que isso daí não é argumento. Isso daí não está acontecendo. E isso me move também a colocar adiante o porquê da minha conduta, já que ainda tem gente que não está entendendo o que está acontecendo. E eu concordo plenamente com o Eduardo Bolsonaro. Tentar criar intriga entre irmãos para defender um grupo político que está tentando apunhalar Flávio pelas costas, gente, é muito baixo. O Constantino está tentando defender esse grupo político, que agora está mais aberto para todo mundo, né? Que é o grupo político do Nicolas, que está tentando enfiar a Zema goela abaixo. Já vou falar de Zema já já. Fica comigo nesse vídeo, deixa meu like aí. E aí, tentar criar intriga entre irmãos, cara. O Consta está pensando no Brasil? Ele está pensando na gente? Ele está pensando no futuro do Brasil? Desculpa. Eu acho que o Constantino anda com problemas. E eu amo o Constin. Amo de verdade. E não vou parar de brigar com ele, nem vou parar de cobrar, não, porque esse é meu papel. Eu postei esse vídeo do professor Olavo de Carvalho ontem, onde ele diz que a gente precisa urgentemente de uma militância bolsonarista organizada. Não uma militância conservadora, não uma militância da tonga, da mironga, do cabulete, mas nós precisamos de uma militância bolsonarista. Vou soltar o vídeo para vocês ouvirem. E você ainda fica achando que o problema é o STF?
Não, meu filho, o problema é a militância esquerdista que domina mídia e universidade. Esse é o problema, porque é essa gente que tem a conexão internacional. A coisa mais urgente no Brasil é uma militância bolsonarista organizada. Note bem, eu não disse militância conservadora, nem militância liberal, nem coisa, não. Eu falei militância bolsonarista. A política não é uma luta de ideias, não é uma luta entre ideias, é uma luta entre pessoas e grupos. Não é conservadora, não é liberal, não é cristã, não é pró-família. Não! Você tem que apoiar o chefe, não é apoiar a ideia. Porque se você apoia a ideia, você está toda hora divergindo. Dentro do mundo conservador, você pega um universo de ideias conservador, pode haver 1000 divergências ali dentro. Tá certo? Então, hora você está a favor de um, hora você está a favor de outro, e você se divide. Quer dizer, é claro que as ideias têm importância, mas não nesse plano, gente. E é exatamente isso que Eduardo está tentando fazer. Desmascarar um grupo que se diz bolsonarista conservador, mas que quer ver Flávio Bolsonaro pelas costas, e algumas pessoas não estão nem mais disfarçando. É um conceito. Quem é o chefe desta bagaça, desta direita no Brasil? É Nicolas Ferreira? É Rodrigo Constantino? É Ana Paula Henkel? Quem é o chefe dessa direita? O chefe dessa direita é Jair Messias Bolsonaro. Portanto, se você se diz de direita e está no campo político da porradaria, você tem obrigação de apoiar o chefe. Porque esse negócio de apoiar Flávio Bolsonaro a partir do segundo turno, qualquer miserável do Centrão vai fazer exatamente a mesma coisa. Você quer apoiar só no segundo turno? Então eu defendo também que se Flávio Bolsonaro ganhar no primeiro turno, porque corre esse risco, vou falar com vocês já, não sai daí, que Flávio Bolsonaro não dê 1 milímetro de nada do governo para os conservadores que disseram que não iam apoiar Flávio no primeiro turno. Ué, se você não participou do primeiro turno e Flávio ganhou no primeiro turno, é porque você não teve participação na vitória de Flávio Bolsonaro. Portanto, você tem que estar bem distante do governo. Hipócritas. O Constantino pegou um vídeo editado do Kim Paim e falou assim: Kim Paim chamou Flávio Bolsonaro de safado, retuitando um tal de Freedom Forever. Vamos ouvir. Fala pessoal, estou gravando esse vídeo para tentar chamar todos para a racionalidade. É muito angustiante ver lideranças do nosso lado se digladiando enquanto a gente tem um país para resgatar e o inimigo não está aqui, está do lado de lá. Safado se blindar, só por causa disso. Só quem pode ver, toda vez que alguém fala em união da direita, é quando essa pessoa aprontou alguma coisa, foi desmascarada, descoberta, está sendo criticada e ela levanta o escudo da união da direita para cessar as críticas. E vamos e venhamos, gente. Constantino sabia muito bem que o Kim Paim não estava falando do Flávio, estava falando do Nicolas, entre outros tantos. Ai, Valéria, você odeia o Costa? Não! E vou abrir quantas campanhas de oração por ele forem necessárias. Eu espero que não seja necessária mais nenhuma. Só que meu filho cagou, eu tô apontando o dedo, eu tô denunciando, eu sou jornalista, esse é meu papel. Além de jornalista, eu sou ativista. Além de ativista, eu sou bolsonarista. Não gostou, come menos. Vocês querem entender melhor do que eu tô falando? Vocês viram que ontem o Flávio Bolsonaro participou do Inteligência Limitada? Participou, né? Eu coloquei aqui na nossa comunidade para vocês. Aliás, já eu vou soltar um monte de cortezinho magnífico, umas coisas assim, umas pérolas maravilhosas que Flávio soltou ontem. Mas olha só uma coisa. O Nicolas não moveu uma palha para dizer Flávio Bolsonaro estará na Inteligência Limitada. Vamos assisti-lo? Não. Mas quando Flávio disse, olha, Nicolas é meu amigo, Nicolas é meu colega, olha só o que o Nicolas fez e o que ele disse. Exato, Flávio. Cada um tem um papel e isso já está bem claro. Fazer campanha é isso. Desgastar o Lula e companhia, convencer a opinião pública, defender ideias e convencer quem não está com a gente. E esse papel eu já tenho feito desde o primeiro dia. Entender isso não é difícil. Difícil é fazer, porque nem todos conseguem. E tudo bem, cada um tem seu papel, não quero que todos sejam iguais. Vamos em frente, temos um Brasil para salvar. Aqui eu vou perguntar para vocês, espera aí. Aqui para vocês eu pergunto, ele quer convencer a opinião pública do quê? De votar no Zema e não votar em Flávio Bolsonaro? Porque não dá para entender como que o Nicolas está agindo. Eu não entendo. Se você entende, você deixa aí nos comentários para mim. E aí eu deixei o seguinte comentário para ele lá. E quando você vai começar a apoiar oficialmente, fazer campanha para Flávio? Olha só que doce de candura. Ele disse, já dei o apoio e continuo desgastando Lula e Cia, que acredito valer bem mais do que histeria no Twitter. Você é mau caráter ou tá de Chico? Sim, gente, o Nicolas respondeu isso para mim. Óbvio que eu respondi. Eu não perguntei sobre Lula. Perguntei sobre fazer campanha para Flávio. Qualquer miserável do Centrão
apoiará o Flávio no segundo turno. E eu não descerei ao esgoto que você desceu ao tratar minha pergunta. Eu não sou da sua laia. Vocês acham que eu respondi certinho? Ou eu deveria descer o morro com a lata d'água na cabeça e o tamanco na mão? Deixa nos comentários para mim que esse foi o presente de ontem. E eu fiquei bem impressionada porque um monte de gente lá falou: o poder te subiu a cabeça, que falta de respeito, que falta de educação. Incrível. E ele não está percebendo. O Nicolas, ele está trabalhando muito, dizem aí as más línguas nos corredores de Brasília, para tentar emplacar o Zema, o Romeu Zema, como vice-presidente de Flávio Bolsonaro, ou, quiçá, um concorrente direto na campanha presidencial. Porque o Zema já disse que é pré-candidato à presidência em 2026. E claro que tinha que ser o Kim Paim, para lembrar a todo mundo que Zema vendeu pequenas centrais hidrelétricas para o candidato ao Senado lulista do PSB de Santa Catarina. Ele também é conselheiro dos irmãos Batista, que atrás da Âmbar compraram mais hidrelétricas vendidas por Zema. Após ajudar a JBS e ajudar Lula, ainda poderemos ter Zema de vice. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação. Vocês acham mesmo que a gente consegue salvar o Brasil? Ah, nós temos um Brasil para salvar. Deixa isso para lá, engole Zema aí que ele é conservador. Vocês acham mesmo que a gente vai ter um Brasil para salvar? Eu tenho minhas dúvidas, já comecei a ter minhas dúvidas. Agora eu queria saber o que vocês estão pensando. Mas para quem está na rede social tacando o vídeo do Flávio no meu perfil, vem aqui comentar que, o Flávio pediu união da direita. Então, eu estou me unindo com a direita. Deixa eu mostrar para você o que Flávio pediu no Inteligência Limitada ontem. Desde que você, pessoal, continua me defendendo aí, que eu vou precisar cada vez mais. Vocês sabem que é um fim de um ciclo. Acabou o PT esse ano, o Brasil vai olhar para frente de novo, vamos resolver os problemas reais desse país, vamos resolver a questão da violência, reduzir impostos, vamos criar um ambiente de segurança jurídica, vamos recolocar o Brasil no caminho da prosperidade. Continua me defendendo aí, pode deixar, meu amigo Flávio, aqui tem defesa. Aqui tem defesa e tem argumento. Porque eu acho que no fundo, o maior desespero dessa turma é que Flávio está se saindo muito melhor do que todo mundo previu. Todo mundo quis falar, olha, não, Flávio não tem aceitação, a rejeição dele é muito grande, onde já se viu, não conversar com a bancada, não conversar com os outros partidos, não conversar com o país, tomado de comunistas e neutros, para poder ver se os comunistas e os neutros aprovavam a candidatura dele. Olha o que aconteceu ontem na bancada da UOL, gente. Eu já falei isso algumas vezes aqui para vocês, mas agora quem está falando é o jornalista do regime. Pense no desespero de Luiz Inácio. No final das contas, a depender do que aconteça no xadrez eleitoral até agosto, né, a gente pode não ter nem segundo turno, na verdade, né, a depender do que aconteça. Você acha que existe alguma possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno? Não, eu não falei do Lula. Ele não estava falando do Lula, ou sua anta paquidérmica. Bom, é assim que nós estamos, Flávio Bolsonaro despontando sozinho como nunca. Já disse aqui algumas vezes para vocês. Dá até vontade de largar esse pessoal de mão e provar para eles que Flávio não precisa deles. Já caminhando para o final, sempre vou deixar um alerta aqui para vocês acompanharem as notícias do Oriente Médio, de tudo que Trump está fazendo. Estreito de Hormuz fechado, com ameaça de fechar o estreito que dá acesso ao Mar Vermelho, que escoa gás e petróleo para a Europa. A coisa está bem quente e o barril de petróleo está oscilando entre $105 e $115. Se isso continuar, a coisa não vai melhorar, muito pelo contrário, porque a maioria das pessoas não entende que Hormuz fechado não é só a gasolina que fica caro, não é só o diesel que fica caro, é o diesel, é a comida, é o remédio, o medicamento, são os insumos, tudo vai ficar muito mais caro e certamente você vai precisar fazer mais dinheiro. Saber ganhar dinheiro pela internet virou um item de sobrevivência. Tanto para se você ficar no Brasil, quanto se você tiver aí um plano B e C para sair do Brasil. Não vou conseguir ir para os Estados Unidos, mas vou conseguir ir para, sei lá, Paraguai, Uruguai, Argentina. Gente, se você chega no país já sabendo fazer dinheiro, você já está um ponto à frente de todos os imprevistos que podem acontecer e com muito mais segurança. Por isso que eu indico o método do Daniel Alvarenga, a escola de negócios. Você vai aprender a ganhar dinheiro, você não precisa colocar a cara na internet, não precisa ter um canal bombado como o meu, não precisa fazer o trabalho que eu faço aqui. São muitos segmentos e diversas formas de você ganhar dinheiro. Então para de ficar aí, será que eu devo, será que eu não devo? Eu vou te dizer o que você deve. Você deve imediatamente entrar no link que eu deixo aqui, tanto na descrição quanto no comentário fixado, ir até o WhatsApp do Daniel Alvarenga, assistir as 3 aulas que nós disponibilizamos para você lá, para você entender melhor do que a gente está falando. É uma possibilidade de negócios muito real. Não é para qualquer um? É lógico que não é para qualquer um.
Mas eu tenho certeza que se você está antenado politicamente com tudo o que está acontecendo, você tem capacidade de aprender a partir do zero a manusear e manipular aí, com maestria, as ferramentas, porque isso você vai aprender em tudo que o Daniel Alvarenga vai te ensinar. Então, vai lá, assiste às aulas, depois você vem e me conta. Se fizer sentido para você, eu te vejo lá do outro lado. Do contrário, a gente se encontra aqui todos os dias de manhã. Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, você pode nos apoiar com qualquer valor, é doar@valeria@gmail.com, e na descrição eu também deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que nos acompanha de fora do Brasil. Deixa aí nos comentários para mim aí. O que você responderia para Nicolas Ferreira no meu lugar? Vocês viram que nós batemos os 145 mil, né? Muito obrigada de todo o coração a todos vocês. Agora vamos para os 150 mil? Bora comigo. A gente se encontra nos comentários. Beijo no coração. Fui.